Pois bem, vamos voltar aos animes da semana. Essa semana eu estou gravando por questões de agenda antes de sair o episódio do Black Clover. Então essa semana não vai ter Black Clover, porque foda-se Black Clover. Eu vou usar esse tempo do Black Clover pra falar outras coisas um pouco mais úteis, como por exemplo, se você gosta dos nossos vídeos, inscreva-se no canal e seja um padrinho do VideoQuest. O link do padrinho tá na descrição desse vídeo. Você pode participar do nosso grupo do Telegram, onde a gente discute anime o dia todo, literalmente o dia todo. Se você colaborar com o valor de R$10, você já tem o direito a entrar no grupo do padrinho. Então inscreva-se no canal, coloca aquele sininho. Eu nunca falo isso, eu odeio quando o canal de YouTube fala isso, mas às vezes a gente tem que falar. Ative as notificações do canal, faça isso por nós. E vamos começar. Essa semana eu só tenho 2 animes meus. Vou começar por Cardcaptor Sakura. E eu tenho que ser justo. Eu acho que esse episódio fez o tipo de coisa que eu pedi no episódio passado. Assim, a essa altura eu quase assisto Sakura Cardcaptor Sakura de sacanagem. Eu fico vendo quanto tempo eles vão arrastar a vidinha tranquila e bonita de todo mundo no episódio da semana. E esse episódio foi até rápido. Chegou em 8 minutos, um pouco antes da metade do episódio, um pouco antes de chegar na propaganda, digamos assim, e já chegou a carta água. Só que aí acabou e eu falei, o que vai acontecer agora? E aí depois veio a outra carta. Então esse episódio foi mais interessante, ele teve mais coisas, ele teve um pouco mais de dinamismo. Claro, os primeiros 8 minutos foi só, olha como a vida deles é legal. Tá chovendo lá fora, eles não podem sair, então o que resta a eles? Elogiar uns aos outros, como é o que eles fazem. Vou fazer o quê? No universo de Cardcaptor Sakura, todo mundo é muito... A gente devia aprender com eles. Se a gente fala tanto que o Clamp tem essa coisa de dizer que toda forma de amor é válido e a gente tem que aprender a aceitar o amor dos outros e tudo mais, esse anime eu acho que a grande lição é, gente, vamos todo mundo se amar, mas tipo, vamos todo mundo ser educado uns com os outros, vamos a gente, sabe... Quando você encontrar alguém no elevador do seu prédio, fala bom dia, seja educado, sorriso no rosto, sabe, esse tipo de coisa. São lições bonitas que a gente pode aprender. Mas agora falando sério, esse episódio foi mais dinâmico, teve 2 cartas, veja só você. A segunda carta foi mais interessante ainda, porque teve aquele momento que todo mundo desapareceu. Eu não vou discutir a lógica disso, eu realmente achei meio estranho, porque todo mundo desapareceu, mas eles foram embora, porque depois quando voltou... O que foi? Apagou da mente das pessoas? Elas desapareceram e voltaram? Elas não viram a Sakura se transformar? Elas não repararam que a Sakura estava com báculo depois que ela voltou? Ninguém estranhou mais, porque eles só viram, moço, o chão tá molhado, e ficou só nisso, enfim. É estranho, mas não é importante. O momento que todo mundo desaparece é um momento meio tenso, porque a iluminação fica esquisita, a iluminação fica artificial, sabe? Fica diferente do resto do anime. E aí a dinâmica pra fazer a carta aparecer, né? É interessante até. Fora que depois disso, ela teve a visão de novo. A visão da pessoa de gorro. Esse episódio, ela pegou a carta Reflexo. E na visão da pessoa de gorro, ela falou, essa pessoa tem a minha altura. Então, talvez queira dizer alguma coisa. Tem o Toya falando que ele descobriu o que ele pode fazer por eles. E ele falou, você vai descobrir na hora certa. Que é mais mistério do que qualquer outra coisa nesse anime até agora. Coisas aconteceram. Eu vou esperar o próximo episódio pra reclamar, caso eu tenha que reclamar, da parte sentimental de Cardcaptor Sakura, que eu acho que ainda tá fraca. E teria que ser o forte. Não o Slice of Life onde todo mundo se ama. A parte realmente emocional. Vamos esperar o próximo, de repente ser abordado melhor. Mas pelo menos esse eu tenho que dar o braço a torcer. Eu assisto o Cardcaptor Sakura quase de sacanagem, mas não foi um episódio ruim. Cara, eu me decepcionei demais com esse terceiro episódio de Sorayori, simplesmente pelo fato de que o roteiro não enfatiza o esforço das protagonistas, das personagens, em conquistar o sonho da viagem para a Antártida, né? Nos 2 primeiros episódios foram construídas a ideia de que elas estavam se esforçando e reunindo recursos para a viagem, né? Mas, a ponto até da Shirazi cogitar vender o próprio corpo para... Você sabe, né? Sair com os caras mais velhos e tal, a gente sabe o que rola. Até o anime pega leve nessa parte, mas é uma parte um pouco pesada se a gente parar pra pensar que a menina ela tá tão determinada a conseguir dinheiro que ela pensa em fazer isso.
Tudo bem, cada um tem o seu nível de dignidade, sei lá, o seu nível, o seu limite aí, né? Ela tava querendo extrapolar um limite e até o roteiro pisou um pouco no freio nesse trecho. Eu achei desnecessário essa parte, mas beleza. O roteiro nesse terceiro episódio entrega de mão beijada o sonho de viajar para a Antártida, apresentando uma nova personagem que ela é uma garota que ela não tem amigos porque ela é famosa, e aí eles tentam apelar para o sentimentalismo e fazem com que elas virem amigas, viajem juntas. Bacana, mas é uma saída fácil, cara. É algo que não enfatiza o esforço e a recompensa da Shirazi e da Tamaki em trabalhar, em ganhar dinheiro, sabe? Geralmente quando a gente cria um roteiro, o roteiro ele parte de uma premissa, né, base, e em cima dessa premissa, o seu personagem vai em busca desse objetivo. Quando eu digo premissa o Naruto ele quer ser o Hokage. Só que, pra ser Hokage, ele tem o objetivo de, ele tem que conquistar, ele tem que ganhar mais poderes, ele tem que tirar a certificação lá na escola Junin. Faz tempo que eu li Naruto, então alguns termos podem estar errados. Então, o Naruto ele tem algumas etapas para conquistar antes de ser o Hokage. Então você parte da premissa de que o protagonista ele quer conquistar esse título de Hokage, ele tem alguns objetivos e alguns obstáculos vão aparecendo, então o roteiro fica mais interessante de você ler ou assistir, porque para conquistar aquele objetivo você tem alguns obstáculos, né? Aqui a premissa o objetivo é ir para a Antártida. E a premissa é de que elas são estudantes e elas não têm dinheiro. Então, esse é um obstáculo. Então, elas precisam conquistar dinheiro. Só que, só falando isso, é um obstáculo muito grande, porque até no primeiro episódio eles falam, não, crianças não podem viajar. Então já é um obstáculo maior que o roteiro entrega. Então o roteirista, eu criei um obstáculo muito grande, qual é a forma de contornar isso? Eu vou dizer que só uma estudante pode por uma certificação especial. Se uma estudante pode viajar, então, mas é aquela estudante, eu tenho que fazer com que as outras também possam. E aí a saída fácil elas ficam amigas e vão juntas. Uma forma que o roteiro poderia ter feito nesses 3 primeiros episódios ela quer viajar para a Antártida, ela tem esse sonho e vai ter uma expedição onde alguns estudantes vão ser selecionados. Essa é o que eu escreveria, certo? E aí precisa de uma grana para pagar, né, de aporte ali, de entrada, dos custos da viagem, etc. Também precisa da autorização dos pais e da escola. Certo? E aí o obstáculo que eu colocaria é o obstáculo da escola. O diretor lá da escola, o professor, não iria assinar essa permissão porque para ele é inútil essa viagem. Ele acha inútil. E aí uma forma de recompensar a protagonista a ganhar essa viagem seria uma apresentação da escola, né, um evento da escola onde a Shirazi, a Tamaki fariam um teatro, alguma coisa mostrando a importância do Polo Norte, o Polo Sul, o aquecimento global, os estudos da derretimento das calotas polares e várias coisas importantes sobre a Antártida e como isso pode beneficiar a humanidade e tal. Então faria um teatrinho, uma coisa bonitinha, com música, os otakus pirarem e tal, e aí beleza, o professor não, realmente tem tópicos interessantes, vou assinar essa autorização. Feito isso, o roteiro, escrito por mim agora, né, faria com que o esforço das personagens ganhassem uma recompensa e fossem para a Antártida. Seria uma consequência de algo que as personagens fizeram, certo? Agora, o que foi feito aqui caiu no colo delas. Aquela menina vai te dar autorização porque ela não tem amigos e vocês vão ser amigos agora. Eu entendo esse apelo sentimental, eu até aceito em partes, mas é muito sem sal, sem graça, é muito, sabe, bobo, cara. Os 2 primeiros episódios mostravam um potencial de aprofundamento psicológico da Tamaki, dela pensar sobre a vida dela, mostrou temas um pouco até pesados em alguns trechos de, a Shirazi, né? Então, tem que sair com aqueles caras mais velhos, foda-se o que vai acontecer, eu preciso da grana. Então, coisas assim e do nada, não, tá aqui a viagem.
Eu fico muito puto quando muitos animes e mangás fazem com que, olha, aqui está a espada herdada do seu avô, tá aqui, agora você tem um poder inimaginável. Oh, legal, agora eu sou super foda. E a maioria das pessoas não ligam pra isso, falam, nossa, que legal, ele ganhou um poder novo, nossa, agora ele tá bom. Mas isso não foi uma consequência dele, foi dado. Sabe? Muitos mangás fazem isso, entregam de bandeja. Ah, não, agora eu vou ser seu mestre, agora eu vou te treinar, você vai virar foda. Por quê? Foi bonitinho a amizade dela sendo construída? Foi. Mas, sabe, podia ter feito melhor. Bom, eles também se enrolaram na apresentação dos personagens, porque a Shirase e a Tamaki, elas estudam na mesma escola. Então, no primeiro episódio foi bem construído porque foram focados só a relação das duas. No segundo episódio, tiveram que acrescentar a Miyake, mostrar as motivações dela e beleza. E aí, nesse terceiro episódio, a garota famosa, que eu não anotei o nome, então por isso que eu tô falando da menininha famosa aí, a chorona, né? Então, teve esse problema de apresentação das personagens que comeu tempo o suficiente para não construir uma relação entre elas. Então a resposta teve que ser entregue já nesse terceiro episódio de que elas vão viajar, e também eles tiveram que acelerar a junção do grupo, né, delas se relacionarem e ficarem amigas. Mas é um problema, realmente. Eu acho que uma solução poderia elas serem mais próximas, ou apresentar as quatro desde o primeiro episódio e ir construindo um pouco a relação delas. Talvez a menininha famosa estudar na mesma escola da Shirase e Tamaki, e as três já trocarem um pouco de ideia no primeiro episódio, e no segundo e terceiro apresentar a Miyake e construir a relação das quatro, sabe? Eu acho que daria para redistribuir um pouco melhor essa relação das personagens, mas isso sou eu, né? Eu realmente não gostei de cair no colo a solução da viagem. Olá pessoal, eu vou falar de Mahou Tsukai no Yomi, capítulo 15, 16, não sei, você que sabe. Ok, vamos lá. É um capítulo, vamos dizer, cujo plot não exatamente avançou. A gente teve a recuperação da Chise, né, do último capítulo, a primeira visão que nós temos do mundo das fadas, e também temos um flashback da Silk, né? Então, quanto à parte da história, não muito aconteceu. Na parte temática, eu acho que foi bem trabalhado sobre o que é esse capítulo, e eu acho que ele é um dos capítulos que ajuda a entender sobre o que é Mahou Tsukai no Yomi no final das contas. Eu acho que o capítulo está discutindo no final das contas é sobre a morte, a aceitação, negação e a renovação. Os aspectos a qual a morte apresenta. Nesse sentido, nós temos a história da Silk, que era uma Banshee, um espírito que é semi-espírito protetor, vamos dizer, anunciador da morte, se não um próprio causador da morte, dependendo dos mitos, né? Embora há algumas lendas a qual eles sejam, sim, espíritos defendedores de famílias e clãs, eles são muito mais associados pelo fato que eles anunciam a morte, ou que ouvir a voz, ou as lamentações de uma Banshee pode levar à morte. Então a transformação dela para um familiar, né, para um espírito, ou uma fada, ou um vizinho mais, vamos dizer, protetor, que cuida da casa, é algo interessante, é algo que simboliza a vitória da morte sobre a vida. Pois, assim como falou aquele espírito guardião, que agora me esqueci o nome, ela deixou de ser um espírito a qual cuidava de uma linhagem que poderia morrer, mas um espírito que cuidava de uma casa que sempre existirá, contanto que pessoas vivam lá. Do lado da Chise, nós temos a apresentação do conceito de changelings, que é bem interessante, que também mostra o que teria acontecido com a Chise se ela tivesse no primeiro capítulo do anime ido para o mundo das fadas. Ela teria ido se transformado em um changeling. A história não chega a dizer isso explicitamente,
mas acho que ela ia sugerir isso de uma forma bem clara, né? Aliás, começar a segunda temporada de uma forma em que ela entra no mundo das fadas, no qual no final, no qual no começo da primeira ela não entra, é também uma coisa muito interessante no sentido de ciclos, no sentido de renovação, a qual esse capítulo trabalha, esse capítulo representa. Quanto uma crítica pessoal, eu sinto que quanto mais eu vejo o anime, mais eu sinto que algumas partes de diálogo foram cortadas em relação ao original. Por exemplo, nesse capítulo, é uma parte em que é discutido sobre os amantes da Titânia. Amantes humanos, que ela tinha, que sempre morriam, pois viviam no mundo dos humanos e morriam. Talvez não seja tão relevante assim. Eu senti falta de algumas frases e falas de jogos de cena. É por causa que isso dava às fadas um ar mais malicioso ainda nesse capítulo. Porque é toda uma noção das fadas e a maliciosidade delas que foi um pouco posta de lado nesse capítulo. Um pouco, pois tem a cena dela sendo sufocada e ela se recusando a ser sufocada e lutando contra. O que num mundo simbólico significa que ela escolheu viver e, portanto, os sedimentos vão embora. Se você tentar usar lógica, isso não vai fazer sentido. Eu falo, mas como isso aconteceu? Ou isso não faz sentido? É por causa que Mahoutsukai no Yomi muitas vezes trabalha pelo símbolo, não o fato, não o ato, não óbvio. Né? Então ela usa muita simbologia, muito ocultismo. Eu acho que nesse sentido, embora a obra seja sim uma fantasia, ela se aproxima mais disso do que as fantasias normais, né? No sentido de fantasias mais próximas de D&D ou de JRPG que nós encontramos normalmente em anime e mangá. Cara, que final de terceiro episódio é esse de Kokoku, cara? Esse episódio foi muito bom. A gente descobriu mais coisas sobre esse universo. O principal deles é de que a protagonista, a Juri, ela tem o poder de expulsar os espectros das outras pessoas. Então, quando uma pessoa não tem o espectro dentro dela, ela não pode se locomover e ela vira um dos paralisados. Então ela consegue escapar da morte com o surgimento desse poder, e desde o primeiro episódio mostra que talvez na infância dela ela tenha passado por alguma experiência desse tipo, então ela tem algum poder oculto. Então não é uma saída fácil de roteiro de que surge um poder do nada. Realmente são algumas pistas. É algo, tudo bem, é uma saída um pouquinho sei lá, é uma saída um pouco simplória, beleza, de que eu tenho poder oculto, mas é válido. Mas a questão é que um pouco mais desse universo vai expandindo. A questão de que o grupo do mal lá, do líder do Sagawa, ele fez um experimento muito inteligente, muito foda, que foi colocar um dos subordinados para assassinar outra pessoa, justamente para ver o administrador aparecer e matar aquele cara que tá tentando assassinar um paralisado. E essa cena é muito bom, de que a gente descobre que realmente não é possível matar os paralisados enquanto estão ali naquele mundo em pausa. Só que a questão é que aquele administrador, ele tá diminuindo de tamanho porque ele gasta energia e não tá conseguindo recompor. Talvez pelo período, talvez a energia dele se recomponha quando o tempo ocorre normalmente, né? Com o tempo parado, o poder dele é limitado, e aí quando o tempo está continuando, o poder dele volta ao normal. Talvez seja essa a administração ali desse universo, né? Da questão do poder ali do administrador. É porque, bom, vocês entenderam. Então a questão é que ficou muito interessante a ideia de que ele vai fazer de tudo para que, já deu para sacar, de que ele vai tentar diminuir esse espectro de tamanho até ele não poder aparecer mais, e aí ele faz o plano dele de assassinar quem ele quiser, porque essa é a loucura de que o Sagawa quer fazer. Então, mais e mais desse universo a gente está descobrindo. Uma cena muito peculiar e muito rápida me deixou intrigado, que foi quando
o irmão mais velho, do Makoto, não o Makoto é o garotinho, mas o irmão mais velho, ele tá lá pensando, puta, mas será que eu vou fazer? Tudo tá parado, eu tô em dúvida de como agir, agora meu irmão despertou, e ele fica no poste, ele pensando, e aí começa a sair umas ondinhas do espectro do corpo dele, querendo... Aquela cena pra mim representa que quando a pessoa ela tá muito parada, estagnada, o espectro vê que não vale a pena apossar o corpo dele e iria sair por conta própria. E eu interpretei nessa parte, tanto é que quando o irmão dele chama e fala, ei, tá divertido, tal, vem comigo, tal, e aí ele tem que ir lá falar com o irmão mais novo, aí o espectro volta e entra no corpo dele. Então ele tem que estar se movimentando, ele tem que estar ativo, ele tem que ter um interesse pela vida, eu acho, né? Aquela cena representou isso, porque ele estava inundado ali de dúvidas, de questionamentos sobre como agir e tal, e isso estava imobilizando, restringindo as ações dele, e o espectro não estava se sentindo confortável. É aquilo que eu interpretei daquela cena. Lógico que nós veremos mais sobre o passado da Shoujo, né? Aquela que é a garota que está aliada ao Sagawa, por enquanto, né? Ao Sagawa ia ficar esquisito, né? É por isso que eu travei. Então, ela tá aliada ao Sagawa por enquanto, mas eu acho que isso não vai durar muito tempo. Eu acho que ela vai ver que os propósitos dele estão num caminho errado, ou talvez ela seja uma espiã, né? Um agente duplo, sei lá. Mas eu acho que ela vai se aliar a Juri e irão contra o Sagawa. Mas eu acho que... eu tô na dúvida de quanto tempo vai ficar paralisado, né? Tudo, né? Porque as coisas estão... o roteiro tá andando pra frente, mas o tempo tá parado. Sei lá, será que... a história toda, pelo menos nessa primeira temporada, será com o tempo paralisado? Não sei. Realmente é curioso ver poucos personagens andando e o tempo paralisado. Realmente é uma brincadeira interessante. E mostra também que existem pessoas mal intencionadas, né? Ali no grupo do Sagawa também. Um grupo de delinquentes ali, abaixando a calcinha da garota e tal. Aquilo lá mostra que... não precisa ter muitos escrúpulos para ganhar esse poder, mas realmente, assim como o avô da Juri falou, algumas pessoas elas acabam passando dos limites, e esse poder tem que ser usado com calma. A gente viu exatamente essa situação nesse terceiro episódio. Uma coisa que aconteceu no final foi realmente, sabe, o cara fingir que tá paralisado pra abordar a Juri no final. Realmente é um gancho pra você querer ver o próximo episódio. Eu adorei a forma com que um pouco mais desse universo se expande, e eu tô muito curioso pra saber o que vai acontecer. Eu realmente tô gostando de Kokoko. Pra mim tá sendo um dos melhores animes aí dessa temporada, beleza? Então, é claro que eu vou continuar acompanhando aqui com vocês e aguardo os seus comentários sobre esse terceiro episódio. Eu não estou gostando de Violet Evergarden. Então, você tem que levar isso em consideração enquanto assiste a minha review de Violet Evergarden, porque se você não está realmente engajado no tipo... não tá se emocionando, não tá entrando na história, você realmente não vai sentir tudo que a história quer que você sinta. Violet Evergarden, toda vez que tenta fazer com que eu me emocione, eu percebo que ele quer que eu me emocione, e eu só fico cansado. O Violet Evergarden me cansa, eu tenho preguiça. Eu tô pegando um ranço absurdo da trilha sonora de Violet Evergarden. Porque quando não é o violino triste, é a flauta mágica. Repara, na cena que ela tá vendo as meninas escreverem as cartas e ela vai corrigindo e tal, é pra ser uma cena engraçadinha. E aí tem a flauta mágica, como se a gente estivesse entrando no mundo mágico de Violet Evergarden. E, assim, eu não entrei, sabe? Talvez, eu tô tentando entender o porquê que eu não entrei, mas eu acho que é um misto da direção, que eu realmente acho hiper dramática, mais dramática do que precisa nesse momento da história,
Por exemplo, eu já falei no primeiro, continuo nesse, eu já tô de saco cheio da cara de sofrimento do Major nos flashbacks quando ele olha pra Violet. Que ele faz um... Toda vez que ele olha pra ela, o cara revela, eu achei isso aqui. E olha, o nome dela é... E aí, eu acho que as pessoas estão confundindo, mas eu acho que naquele momento que fala que o nome dela é Violet Evergarden, quem fala isso é o dono do correio privatizado lá, apresentando ela pro resto das meninas. Enfim, o cara, o irmão do Major, mostra e automaticamente ele faz... Meu Deus! E não dá. Os comentários no último vídeo, muitas pessoas disseram que não acharam tão exagerado assim. Eu tô achando muito exagerado, mas eu acho que é essa junção dessa expressividade, desse sofrimento dos personagens com essa trilha sonora que o tempo todo pega na nossa mão e ensina o que a gente tem que sentir. Ó, violino, sofrimento, é bonito e é triste. Ó, flautinha, é engraçado, é fofo, é mágico. Ó, impressione-se. E eu não entrei ainda no bagulho. E não é só a trilha sonora que pega na nossa mão e ensina o que a gente tem que sentir. Tem umas partes interessantes desse episódio que são estragadas porque o roteiro desse anime faz com que os personagens verbalizem a moral da história como se fosse o final de episódio do He-Man. A mulher que chega pra escrever a carta de amor. E eu acho essa parte até interessante, isso depois ser quebrado. Que a mulher, ela faz que não quer, ela meio que faz um doce, sabe? Tipo, eu não gosto dele de verdade e tal. Só que enquanto ela tá falando, ela mexe esse dedo aqui. Reparem que ela mexe esse dedo. Tipo, ela tá dando todos os sinais, ela fica mexendo no cabelo e tal. Ela tá dando todos os sinais de que ela, na verdade, quer o homem. Ela quer casar com esse cara. Mas a Violet, obviamente, não consegue ler essas emoções. Que já é uma característica de personagem que eu cansei, mas enfim. É o conceito da história. O que eu posso fazer? E aí a Violet vai lá e escreve a carta exatamente como a mulher falou. Então ela acaba com as chances da mulher se casar com aquele homem lá. Beleza. Ok. Faz sentido. Tudo bem. A questão é que depois tem o almoço da... A mulher líder é a Catleya, né? Esse é o nome dela. Tem o almoço da Catleya, caso seja ela, com a Violet. E a Catleya fala o que a gente já entendeu. As pessoas, muitas vezes, não querem dizer o que elas falam em palavras. É uma contradição. Ah! É uma contradição? Ah! Muito obrigado, Violet Evergarden! Ou depois a menina de óculos, que essa realmente é Erika. Erika, yes. A Erika, que você tá vendo ao longo do episódio que ela vê os livros no bagulho lá na livraria, e ela tá duvidando de si mesma, então ela vê a Violet e ela tem uma certa inveja e um certo ressentimento, mas depois ela meio que se relaciona e percebe que se a Violet não consegue captar os sentimentos dos outros, e se eu for achar que ela não pode, que ela nunca vai conseguir captar o sentimento das pessoas, como é que eu posso dizer que eu vou conseguir captar o sentimento das pessoas? Sendo que o meu sonho é ser uma escritora, é escrever histórias emocionantes. Então, beleza. Você vai vendo ao longo da história do episódio essa construção, e a construção tá certinha, não tem absolutamente nenhum problema com isso. Até a personagem falar no fim do episódio que foi por isso que eu defendi a Violet. Tipo, ela fala, ela verbaliza. Eu também não me acho apta a ser uma autômata. Foi por isso que eu defendi a Violet. Eu sei, eu assisti, eu tava lá, Violet Evergarden. Tá tudo bem. Eu sei. É claro que a gente não pode só supor que é porque o personagem falou que todo mundo entendeu ou que todo mundo já tinha entendido antes. Isso sou eu falando, né? Enfim, eu tenho as minhas rusgas com Violet Evergarden. Por enquanto, eu ouvi dizer que o pessoal no grupo do Telegram, inclusive, seja um padrinho do VideoQuest. Assim como essas pessoas que estão aqui. Danilo! Olha aí! O momento pra você colocar o bagulho. Tô fodendo a sua edição. Essas pessoas, uma dessas pessoas, acho que o Ladino,
ele falou que o esquema da novel é diferente do anime, porque na novel o que acontece é que tem a história de vários pontos de vista de vários personagens diferentes e não o foco só na Violet. Eu prefiro o foco só na Violet, porque eu acho que tem mais unidade e mais foco. E mesmo assim eu já não tô gostando, então vai saber. Mas eu não tô gostando de Violet Evergarden, eu peço desculpas, eu vou tentar assistir até o fim e ver se eu curto. Se eu não curtir, paciência. Foi mal, se você gosta, eu não tô gostando. Falou.